Reflexão sobre o livro de 1 Samuel, hoje o capítulo 19, lemos o versículo 10, diz a palavra: Procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe. Então fugiu Davi e escapou. Amados, o capítulo de hoje deixa bem claro que Saul não estava bem espiritual e psicologicamente. O teste feito por Jonatas parecia ter provado que seu pai havia desistido de matar Davi, mas a sua farsa logo seria descoberta, e Davi se dividia entre fugir e se esconder e ficar na presença do rei e ajudá-lo a livrar-se do espírito maligno. Só que o último atentado de Saul contra Davi fez com que este percebesse o sério apuro em que se encontrava. Finalmente o rei foi bem claro em suas intenções. Tomando conhecimento do paradeiro de Davi, Saul enviou mensageiros a Samuel e à casa dos profetas. O Senhor fez com que estes profetizassem e não cumprissem o mandado do rei. E após mais 2 tentativas frustradas, o próprio Saul foi no encalço de Davi e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele que, caminhando, profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Provavelmente a profecia fosse sobre o reinado de Davi, assegurando que não importasse o que Saul tentasse fazer, não conseguiria, porque o Senhor havia separado o menor filho de Jessé para um grande propósito. Sabem o que isso significa, amados? Que não importa se a pessoa mais influente e poderosa esteja a intentar o mal contra um escolhido de Deus, ela não terá sucesso, que quanto mais procura fazer o mal, mais frustrada ficará. O profeta Jeremias já passou por algo parecido quando disse em Jeremias 20, versículo 10, Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece. Davi havia se afeiçoado a Saul em íntima amizade. Ele poderia, sendo ungido de Deus e percebendo a malícia de Saul, ter o ferido, assim como fez com Golias e com tantos filisteus, mas era sofrido para Davi pensar que o rei o odiava. Infelizmente, os piores inimigos muitas vezes são aqueles disfarçados de amigos. Na presença das pessoas são agradáveis e dóceis, mas na intimidade mostram quem realmente são. E sabem qual foi o diferencial na vida de Davi e do profeta Jeremias? Logo após lamentar a triste perseguição, Jeremias escreveu no capítulo 20, versículo 11, Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. E vejamos o que diz o Salmo de Davi, capítulo 55, em alguns dos seus versículos. Com efeito, não é inimigo que me afronta, mas tu és homem meu companheiro, meu íntimo amigo. Junto andávamos e íamos com a multidão à casa de Deus. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. Tu, porém, ó Deus, os precipitará à cova profunda. Eu, todavia, confiarei em ti. Queridos, o Senhor conhece todos os propósitos do coração e vê muito além do que podemos imaginar. Deus sabe que o perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos. O Senhor os ajuda e os livra dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Salmos capítulo 37. Se alguém que você considera amigo hoje lhe maltrata, confie no Senhor. Davi confiou em Deus e agiu com prudência, fugindo na hora certa. Em nenhum momento revidou o mal. Mas chega um momento em que evitar a amargura das pessoas e orar por elas é a melhor decisão a se tomar. Evite o confronto. Fuja de palavras maliciosas e atitudes conflitantes, e se surgir oportunidade, retribua sempre o mal com o bem. Diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, versículos 20 e 21, Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vamos orar? Santo e amado Pai Celestial, a nossa gratidão a Ti por esse testemunho vivo e claro de como o Senhor nos protege e qual deve ser a nossa reação para com as pessoas que nos tratam mal. Senhor,
Perdoe os nossos pecados. Perdoe-nos pelas vezes quando nós tratamos o mal com as mesmas atitudes com que somos confrontados. Cumpra a tua promessa em nossa vida. Derrame sobre nós o teu santo e bom Espírito e coloque o teu amor em nosso coração, para que, assim como Jesus na cruz, nós oremos pelos nossos inimigos. Oro a Ti neste momento por pessoas que às vezes estejam vivendo esta realidade. Que o Senhor esteja com eles, para que possam tomar atitudes certas que honrem e glorifiquem o Teu santo e bendito nome. Nós te oramos no nome de Cristo. Amém.